Boa noite, irmãos. Jesus é o Senhor. Estamos aqui para desfrutar mais uma porção do maravilhoso jornal Árvore da Vida. Queremos continuar a encorajar você. Se você ainda não adquiriu a assinatura do jornal Árvore da Vida, fala conosco, amém? Entre em contato conosco. É um jornal onde você pode, são pontos onde você pode aplicar no seu viver diário, na sua vida cotidiana, na sua vida familiar. São pontos que vêm de alta ajuda para nós. Amém? Quero encorajar você a fazer a assinatura do jornal Árvore da Vida. Hoje nós vamos ler o número e falar sobre o número 339. Amém? E o tópico que nós vamos falar, ele fala sobre o que Deus uniu. O que Deus uniu. O casamento e os 4 cavaleiros do Apocalipse. Nós vamos aplicar os versículos do capítulo 6 de Apocalipse, que fala dos 4 cavalos. Ali fala do cavalo branco, que prefigura o Evangelho. Fala do cavalo vermelho, que prefigura a guerra. O cavalo preto, que prefigura a fome. E o cavalo amarelo, a morte. Ó Senhor Jesus! Mas hoje nós vamos falar dos 3 últimos cavalos, que é o cavalo vermelho, que prefigura a guerra, o cavalo preto, que prefigura a fome, e o cavalo amarelo, que prefigura a morte. Então, esse é o primeiro tópico que nós vamos falar. A próxima palavra, nós vamos falar sobre o Evangelho. Amém? Que é o primeiro cavalo, cavalo branco. Ó Senhor Jesus! Então, a palavra de Deus, a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Nós vamos ler 2 Timóteo 3:16. Amém? Diz assim, nós vamos ler só a primeira parte. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Quando fala toda a Escritura, abrange de Gênesis a Apocalipse. Então é inspirada. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é soprada. Vem de Deus, é por Deus, amém? Então a palavra de Deus toda, ela pode ser aplicada a cada segmento da vida de um cristão, amém? Vou falar de novo essa frase, é importante. A palavra de Deus toda pode ser aplicada a cada segmento da vida de um cristão. Então a palavra de Deus, ela não é simplesmente palavras vazias que traz conhecimento, simplesmente traz entendimento para a sua mente. Mas a palavra de Deus, ela pode ser aplicada. Você pode aplicar no seu viver diário. E hoje nós vamos falar a palavra como aplicá-la no casamento. Amém? Então, em Apocalipse 6 fala dos 4 cavaleiros. Falam respectivamente do Evangelho, guerras, fomes e morte. Amém? Então nós vamos falar os 3 primeiros últimos. E no próximo artigo falaremos do primeiro, que é o Evangelho. Nós podemos ler Apocalipse
6:4. Apocalipse 6:4 diz assim, ó. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Então aqui fala do cavalo vermelho e o seu cavaleiro. Qual que é a função do cavalo vermelho aqui na terra e o seu cavaleiro? É tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Então o cavalo vermelho, vermelho vem de sangue, não é isso? Guerra. Essa é a função do inimigo de Deus. Ele quer tirar a paz na sua vida individual. Primeiro ele tira a paz na sua vida individual. Mas o desejo dele é alcançar a família. É tirar a paz do casal. Então nós precisamos ser cuidadosos. O cavalo vermelho, às vezes, pode aparecer no casamento. E o que ele traz? O que ele traz para o casamento? O litígio, discórdia e desarmonia. Então antes, o marido e a mulher antes viviam em harmonia. Agora vivem afastados um do outro, se evitando. Está vendo como é que é a situação no casamento? O marido, a mulher precisam ser cuidadosos, porque o inimigo de Deus, ele quer tirar a paz. Se ele tirar a paz do casal, tirar a paz do relacionamento do casal, o resultado é um começa a se afastar do outro. Amém? Então, toda vez que a guerra está presente, aonde há guerra? No casamento, a paz, ela está ausente. O que você prefere, marido, mulher? A paz dentro do lar? Ou a desarmonia, o litígio, a discórdia? Então essa é a função do cavalo vermelho. Ele veio para tirar a paz. Hoje esse cavalo vermelho está atuando na terra. É ou não é? A sociedade, o mundo político, correto? Hoje até essa pandemia, ela é usada pelo cavalo vermelho para trazer ódio para o coração do homem. Ó Senhor Jesus. Então, o cavaleiro desse cavalo carrega consigo uma grande espada e a usa para lutar. Então eu quero encorajar você, marido, mulher. A sua luta não é com o seu cônjuge. A sua luta é contra os principados e potestades. Vejo que às vezes você luta um com o outro. Você está lutando com a pessoa errada. Você precisa ver o que está por trás. Qual é a força que está por trás? Que são os principados e potestades. Ele incita a sua mente para você lutar com o seu cônjuge.
para tirar a paz, para trazer desânimo para o casamento. Vocês vão se afastando um do outro, ou não é? Pensa bem, dentro de uma casa, marido e mulher, eles não conversam, eles não têm a empatia, a comunhão, a amizade. Por quê? Porque deu lugar à guerra. Ó Senhor Jesus. Então, tem alguns exemplos que nós precisamos vigiar. Nós que somos casados, nós precisamos vigiar. Alguns exemplos, por exemplo, palavras de crítica. Não é adequado um ficar criticando o outro dentro de casa. Outro exemplo, um olhar frio. Você olha para o seu cônjuge, mas o seu olhar é frio. Um olhar com acusação. Às vezes você não fala, você não coloca para fora, mas lá dentro você está cheia de acusação. Um comportamento que expressa o abandono, desinteresse, indiferença. Ó Senhor Jesus. E a grande espada que muitas vezes usamos contra. Essa é a grande espada que muitas vezes usamos contra o cônjuge. Está vendo? É muitas espadas negativas. Então, a espada que vem de Satanás, primeiramente ela fere, vai ferindo. Um vai ferindo o outro. Depois vem a morte. É triste um casamento onde o cavalo vermelho nunca vai embora. Esse casamento é triste. Por isso que surge o divórcio. Como que você vai conviver uma semana, um mês, até anos, com desinteresse, sem empatia, sem alegria no lar, sem paz, não há diálogo, um afastando do outro. Por isso que o resultado é crítico, é o divórcio. Então nós precisamos mandar embora o cavalo vermelho. Amém, irmãos? Amigos, vamos mandar embora o cavalo vermelho, porque tudo isso produz tristeza, desarmonia, falta de paz. Aqui em Efésios capítulo 6, nós podemos ler rapidinho, fala do cavalo, capítulo 6, versículo 12, diz assim, olha aqui. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Está vendo? A sua luta, meu irmão, não é contra a sua esposa. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. O mundo hoje ele é tenebroso. O versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Aleluia! Vamos tomar toda a armadura de Deus. Para que possais o que? Resistir no dia do mal. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Faz do seu casamento algo inabalável. Vem a luta, vem a situação, mas você, marido, você, mulher,
estão tomando toda a armadura de Deus, para você ficar firme. Amém? Ó Senhor Jesus. Ao versículo 14, estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, cingir com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. O versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Então, em todo tempo, marido, você está trabalhando, ora no seu trabalho, lembra da sua esposa, ora por ela. A esposa está em casa, já está preparando o lar, não é isso? Para receber o marido em casa. Olha que coisa maravilhosa. Ambiente de paz. O marido precisa orar pela esposa durante o dia. A esposa precisa orar pelo marido. É um orando pelo outro. A oração vai blindando o casamento, vai trazendo um fundamento, uma base maravilhosa para o casamento. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então vamos mandar embora o cavalo vermelho? Amém? Mandar embora falta de paz, manda embora tristeza, desânimo, desinteresse, crítica, correto? Procura falar coisas positivas um com o outro, não jogar o um para baixo. Às vezes o marido joga a esposa através de palavras, joga ela para baixo, ela fica triste, aborrecida. Às vezes o marido, às vezes a esposa. Vamos falar palavras que edificam. Amém? E em Efésios, para fechar essa primeira parte do cavalo vermelho, fala Efésios 2,14. Ó Senhor Jesus, porque Ele é a nossa paz. Vamos falar junto, casal? Porque Ele é a nossa paz. Aqui fala aqui, ó, o qual de ambos, vamos trazer para o casamento, tá bem? Essa palavra, vamos aplicar ela para o casamento. O qual de ambos o casal fez um. Então o casamento é um, não é dois, não. São duas pessoas, mas na realidade vive dentro da casa um só. Amém? O qual fez um, e tendo derribado a parede. Então ele já derribou a parede da separação. Dentro de casa, tudo já foi derrubado. O Senhor Jesus já derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Por isso que nós lemos aqui, Ele é a nossa paz. Ele é a sua paz. Ó Senhor Jesus. Ao 16, diz assim, e reconciliasse ambos quem? O casal. Vocês já foram reconciliados. E reconciliasse ambos em um só corpo, no casamento, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Como eu disse para você no início, para vocês, o seu inimigo não é seu marido, o seu inimigo não é a sua esposa, o seu inimigo é Satanás. Mas ele é a nossa paz. Olha o versículo 17. E vindo evangelizou o quê? Paz. Aleluia, que a paz do Senhor Jesus possa reinar na sua casa agora, amém? Aleluia. Ó Senhor Jesus,
Agora vamos ler o capítulo 6 de Apocalipse, versículos 5 e 6. Vamos ler agora, vamos falar agora do cavalo preto. Falamos do vermelho, vamos agora falar do cavalo preto. Capítulo 6, versículo 5 e 6. Olha só, vamos ler juntos. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como de voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, logo após a experiência, o que resulta? O que resulta a experiência do cavalo vermelho? Logo após, João viu o cavalo preto. O cavalo preto representa a fome. O cavalo vermelho representa a guerra, sangue, falta de paz. Então, o que resulta? Você vê hoje nos países onde há guerra. Hoje está havendo uma guerra pesada ali na região da Síria, não é isso? Então, o resultado da guerra ali é a fome. As pessoas estão passando fome. Por isso que muitos saem do país lá, querem sair, porque o homem precisa alimentar, fisicamente falando. Hoje, por exemplo, existe uma guerra pesada hoje no mundo inteiro, que é a pandemia. A pandemia, esse vírus, o Covid-19, tem produzido o quê? Os países estão empobrecendo, as pessoas estão passando necessidade, até fome, não é isso? Então, qual que é o resultado da guerra? Qual que é o resultado dessa situação do Covid-19? Fome, que é o cavalo preto. Então, trazendo para a experiência no casamento, na experiência dos casais, toda vez que o casal ele puxa da espada para atacar um ao outro, e passam a guerrear entre si, além da paz deixar a casa, há escassez e a fome se instalam. Está vendo, irmãos? É muito sério. Por isso nós temos que mandar embora o cavalo vermelho. O cavalo vermelho introduz o cavalo preto, que é a fome, é a escassez dentro de casa. O casamento, olha que frase maravilhosa do jornal Árvore da Vida. Amém? Quero encorajar você, leia, adquira o jornal, a assinatura do jornal Árvore da Vida. Olha que frase maravilhosa que está ali. O casamento é uma esfera onde as necessidades afetivas são satisfeitas. Vou ler de novo, amém? O casamento é uma esfera onde as necessidades afetivas são satisfeitas. Então, o que precisa predominar na vida de um casal dentro de casa? Correto? Precisa haver abraços. Isso. Aqui fala abraços demorado e apertado. Um olhar terno. Quando você olhar para o seu marido, olha para ele com um olhar terno e profundo. Palavras positivas. Fala palavras positivas com seu cônjuge. Que gostoso, né? Vocês dois ali na sala, conversando. Correto?
Então, é importante palavras positivas, palavras encorajadoras, que têm o poder de encantar e satisfazer a alma, como nada no mundo pode satisfazer. Está vendo? Então é o que sai de nós. O que precisa sair de dentro de nós? No convívio, na família, principalmente o cônjuge, um com o outro. Precisa sair palavras que edificam. Palavras verdadeiras, palavras cheias de paz. Então é isso que edifica o lar. Agora outra frase aqui, olha só. Quando a guerra entra em uma porta, os abraços e o olhar terno e as palavras doces saem pela outra porta. É sério ou não é? Por isso nós temos que mandar embora o cavalo vermelho. A guerra nós temos que mandar ela para o lago do fogo. Vai para o lago do fogo. Quando você começar a pensar ruim, manda embora, manda para o lago do fogo, manda para as trevas. A nossa mente, ela precisa conter coisas positivas. Olha só, toda manifestação de cuidado, carinho e afeto fica escassa. Um casamento assim é insuportável. Está vendo? O conhecimento, simplesmente saber que você precisa ficar junto, não é suficiente. Correto? Nada exterior. Vamos fazer uma viagem. Vou levar uma florzinha para minha esposa. Você leva a florzinha, mas e o seu coração, como é que está? Está vendo? Então precisa ver. A vida conjugal precisa ver a realidade. Precisamos trazer a verdade, que é Cristo, para o nosso convívio. O que sustenta o casamento é o amor de Cristo dentro, no coração do marido e no coração da esposa. O amor de Cristo. Se você ama Jesus, se você ama a palavra, você vai amar o seu próximo. Quem é o seu próximo mais próximo? É o seu cônjuge. Você vai amar também as pessoas, os vizinhos, é ou não é? Então, João 10 fala aqui, ó. Jesus falou, João 10, versículo 9, Evangelho de João. É um versículo muito prático. O Senhor convidando você e eu para o nosso casamento. Amém? Diz assim, ó. Versículo 9. Só o versículo 9. Jesus falando, olha só. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então o que pode salvar o nosso casamento? Jesus é a porta. Amém? E diz assim, ó. Se alguém entrar por mim, será salvo. Será salvo. Você quer salvar seu casamento? Jesus é a porta. Ele entrará. Jesus entrará. Ele entrará e sairá e achará pastagem. Então Jesus é a porta. Vamos entrar por Ele. Você vai entrar por Ele, você vai sair e você vai achar pastagem. É o alimento. Ele é a entrada e a saída para você alimentar da palavra. A pastagem. Amém? E agora vamos falar o outro cavalo, tá vendo? Um puxa o outro, irmãos e irmãs.
O cavalo vermelho introduz a fome, que é o cavalo preto, e o cavalo preto introduz o cavalo amarelo. Amarelo significa morte. Ó Senhor Jesus, não deixe a morte entrar na sua casa. E ela vem paulatinamente, pouco a pouco. O que é introduzido? Vamos ler Apocalipse 6:8. Apocalipse 6:8. Ó Senhor Jesus. Então é o quarto selo, né? Diz assim, ó: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então aqui fala do cavalo amarelo. O cavalo amarelo, ele é o resultado do cavalo vermelho e o cavalo preto. E a situação se torna pior de todas. O cavalo amarelo é o pior de todos, com sua palidez. A pessoa, quando ela morre fisicamente, ela não fica pálida. Você olha para ela assim, ela fica pálida, porque a vida parou de correr naquele corpo. O sangue parou de correr naquele corpo. Então a pessoa fica pálida, que tipifica a ausência de vida. Ele representa a morte. Então o que vence a morte? A vida. Jesus é a vida, que fala em João. Vamos voltar lá em João capítulo 10. Agora nós vamos ler o versículo 10. Nós lemos o 9, agora nós vamos ler o 10. Olha aqui, ó. O ladrão, que é o cavalo vermelho, ó. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então essa é a função do ladrão, Satanás, o cavalo vermelho. Ele quer matar, ele quer destruir o seu casamento, a sua família. Que coisa linda é uma família unida, é ou não é? De ver situações ocorrendo no mundo hoje, separação. É isso. As crianças sofrem por causa da separação de um casal que não conhece o Senhor. Um casal que conhece o Senhor, ele não permite, ele luta com o Senhor, ele busca socorro diante do Senhor, para não separar. Separação é morte. Por isso que o cavalo amarelo, a experiência é pior. Ó Senhor Jesus! Então morte é a ausência de vida. Então nós lemos a primeira parte aqui, ó. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Vamos fechar rico com esse versículo aqui, olha que maravilha. Eu vim, amém, eu vim, amém, eu vim, amém. Eu vim para que tenham vida. O casamento precisa de vida. Tem dinheiro, tem uma casa boa, tem um carro bom, tem fazenda, mas falta o melhor, que é a vida. É ou não é? Então a vida, quando você desfruta a vida, o resultado da vida é o amor, é a união, é a comunhão, é a edificação. Está vendo? Então nada exterior, é muito bom ter tudo, é importante ter dinheiro, ter um bom trabalho, ter um bom carro, é uma necessidade básica. Mas isso não é tudo. O tudo está aonde? Está no seu espírito. Precisamos exercitar o espírito.
Então aqui fala que ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. O seu casamento precisa de vida. Você sentiu que o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa está entristecido? Ora por ele. Paga um preço na oração, de joelho. Amém? Ele não precisa ver, ou ela não precisa ver. Ora um pelo outro. Você vê que ele está entristecido, ou ela está desanimado. Porque a luta, a nossa luta, Satanás, ele é 24 horas bombardeando a mente do seu marido no trabalho. Ele usa situações, ele usa mentira, falsidade. Então, o casal precisa cuidar um do outro. Amém? Em Gênesis 2,15, lá fala aqui, ó. O Senhor criou o homem, o casal, não é isso? Falou para o casal, Adão e Eva, capítulo 2, versículo 15. Olha só. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Eu quero encorajar você. Faz da sua casa um jardim do Éden. Amém, irmão? Amém, irmã? Faz da sua casa um jardim do Éden. Éden significa prazer. Ali você, fica cultivando a vida, guardando o jardim, não é isso? O casamento, está vendo? Quem cuida do casamento, quem guarda o jardim, quem guarda a casa, é o casal. Você vê, Eva, soberanamente o Senhor permitiu, deu lugar para a serpente entrou no jardim e derrubou, dividiu, separou o casal, trazendo morte, separou eles de Deus. Então nós devemos cultivar, não é isso? Igual a planta. Cultivar significa vida. Cultivar e guardar o jardim. Cultivar e guardar o casamento. Olha só essa frase aqui. Para que um casamento atravesse o tempo, tenha viço e seja duradouro, a vida precisa ser cultivada. Um casamento viçoso, um casamento duradouro, é ou não é? Precisa o que? Ser cultivado. Como que é cultivado? Já falei, orando um pelo outro, andando no Espírito. Amém? Então, tem exemplos aqui, ó. A alegria, tá vendo? Quando um casamento é bem cultivado com a vida divina, o resultado, a alegria pode ser vista, o casal é um casal cheio de paz, alegre, a felicidade, tem felicidade. Tem também algo crucial que é importante, o perdão. Precisamos perdoar. O perdão, ele precisa ser liberado de muitas faltas que se comete. Às vezes o cônjuge comete faltas. Ele erra. Mas por que o cônjuge, o seu marido errou, ou ele erra, ou a esposa erra? Por quê? Porque nós somos de carne e sangue. E Paulo fala que na nossa carne não habita bem nenhum. Quando nós vivemos na carne, nós cometemos pecados. Falamos de qualquer maneira, não temos empatia, está vendo?
Não adianta exigir de uma pessoa que não tem, que não vive no Espírito. Somente uma pessoa que vive no Espírito, ele vai expressar muitas virtudes boas. Ele vai ser uma pessoa alegre, vai ter empatia, ser cuidadoso, amoroso. Está vendo? Tudo isso, somente no Espírito, nós conseguimos viver. Amém? Então, o perdão, vamos aprender a perdoar. Libera o perdão, minha irmã. Libera o perdão. Mas libera mesmo. Liberar é esquecer. Às vezes você fala, eu liberei, mas lá no coração, não é isso? Como diz um ditado aí, as pessoas, ela enterrou o cachorro, mas deixou o rabo de fora. Então vamos enterrar tudo. Em João 6,63 fala que o espírito, a carne para nada aproveita. Vamos exercitar, é uma questão de exercitar, deixar de viver na carne. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, ter vida no casamento é dispensar Cristo um ao outro. Quando o casamento tem vida, que é Cristo, um dispensa vida para o outro, alimentando cada um com as palavras da vida. Ó Senhor Jesus. Então, essa palavra é uma palavra bem para nos ajudar, para nos encorajar, amém? Não é uma palavra, é uma palavra bem direta, é uma palavra bem transparente. Essa palavra é para todos nós. Eu creio que até a volta do Senhor, nós precisamos depender do Senhor, até a volta do Senhor, hein? Precisamos depender do Senhor para ter uma vida feliz, cheia de paz no casamento. Então nós precisamos depender do Senhor. Agora aqui fala aqui, a última frase aqui diz assim, ó, os casais precisam reagir e clamar ao Senhor por socorro. Amém? Você vai primeiramente ao Senhor. Se há alguma situação difícil entre você, marido, mulher, pede socorro ao Senhor. Você pode também ler, eu quero ler, separei o Salmo 121, são 8 versículos, tá bom? É rapidinho, eu quero ler com você e faça desse salmo a sua oração, amém? Salmo 121. Olha que salmo maravilhoso. Traz ele para o seu casamento. Cada frase você pode trazer para o seu casamento. Diz assim, olha, vamos ler devagarzinho. Elevo os olhos para os montes. Então, quando vier a situação dentro de casa, não olha para baixo, olha para os montes, que fala lá em Colossenses 3, né? Pensar, o que é olhar para os montes? É pensar nas coisas lá do alto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então, de onde vem o socorro para o seu casamento? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia! O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que o seu casamento vacile. Está vendo? Tomei emprestado aqui. Em vez de você falar pés, você vai falar o casamento. Ó. Ele não permitirá que o seu casamento vacile. Não dormitará, ele não vai dormir, ele não dorme. Aquele que te guarda, aquele que guarda o casamento, ele não dorme. Amém. Às vezes nós dormimos, né? Mas ele não dorme, não. É certo que não dormita, nem guarda, nem dorme o guarda de Israel.
O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem guarda o seu casamento. Ó Senhor Jesus, o Senhor é a tua sombra, o Senhor é a sombra do teu casamento. À tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará, o Senhor guardará o seu casamento. Fala comigo, o Senhor guardará o meu casamento de todo mal. Vou falar de novo. O Senhor guardará o meu casamento de todo mal. Guardará a tua alma, Ele vai guardar o teu casamento. O Senhor guardará a tua saída. A saída é Jesus. O socorro é Jesus. E a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Jesus é o Senhor. Ficamos em paz. Queremos que o Senhor abençoe o seu casamento. O seu casamento precisa ser para edificação. Não abre mão, meu irmão. Amém? Manda embora o cavalo vermelho, manda embora o cavalo preto, manda embora o cavalo amarelo. Manda embora. Aí, na próxima mensagem, nós vamos falar sobre o cavalo branco. Amém? Branco significa pureza, branco significa o evangelho saindo, não é isso? Então nós vamos falar de o evangelho, cavalo branco, maravilhoso. Deus abençoe você nessa noite, um bom sono, que a paz do Senhor possa reinar em sua casa. Amém. Jesus é o Senhor.